Bom, vamos tentar desenvolver no papel o algoritmo de busca de caminhos à estrela. Então, o algoritmo à estrela. Eu vou desenhar um grid para a gente explorar, que tem essa dimensão aqui, 5 por 5 células. Esses 3 objetos aqui vão ser obstáculos. Cada tile, cada célula, ela vai ser caracterizada pelas seguintes informações. Então, isso aqui é uma célula, um tile, e ele vai ter um nome qualquer aqui, sei lá, um nome X. E nesse canto aqui vai ter um custo G. Nesse outro canto inferior direito, um custo H, e no canto superior esquerdo, um custo F, onde F é igual a G mais H. E H é o custo para ir do tile atual, de um tile qualquer atual, até o tile destino. E o G é o custo do tile inicial até o tile atual. Mas vamos fazer o seguinte, então. Eu vou nomear cada tile desse meu grid, desse meu mapa, a cena na qual os objetos o agente inteligente vai se movimentar. Então, esse aqui vai se chamar tile A, B, C, D, E, F, G. Vamos nomear os obstáculos também. H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Ok. Eu vou definir como início esse tile aqui. Então, esse aqui eu vou bater uma cor vermelha aqui. Esse aqui é o início. Vamos fazer uma legenda. O que tiver com ponto vermelho é o início. E o que tiver com um ponto preto, por exemplo, vai ser o destino. Então, aqui o ponto preto, o destino, o fim. Ou seja, o personagem vai ter que escolher o melhor caminho para chegar, desviando-se dos obstáculos, né, que são esses três tiles, vai ter que chegar no destino. Vamos agora especificar os custos. Para saber os custos dos tiles até o final e até o início, a gente vai ter que calcular a quantidade de células na horizontal e a quantidade de células na vertical. Antes disso, vamos escrever aqui do lado, a gente vai ter duas listas, uma que se chama lista aberta, vamos escrever aqui, dá para enxergar, lista aberta, e outra que se chama lista fechada. Ok, então vamos começar. Num primeiro momento, como eu sei que aqui é o meu início, eu vou colocar esse tile, essa célula, aqui na lista aberta. E vou verificar quais são os vizinhos dela. Os vizinhos dela a célula F, a L e a P. Então vou lá e coloco na lista aberta também. F, L e P. Essa lista aberta é a lista com a qual eu estou trabalhando no momento. A lista fechada é os caras com os quais eu já trabalhei. A gente vai entendendo isso ao longo do processo. Ao detectar os vizinhos da célula K, significa que a célula K é pai da célula F, então é legal fazer essas setas. É pai da célula L e é pai da célula P. Essa filiação é que vai permitir encontrar o caminho na volta, na hora que eu chegar no fim. Feito isso, eu vou verificar os custos. Então vamos começar aqui pela célula L. Da célula L até o fim, o custo é 1, 2, 3 tiles para chegar até lá. Então eu venho e marco aqui 3. O custo em relação ao início dessa célula L é 1. Eu estou aqui, 1 tile.
Portanto, o custo total, F é igual a G mais H, o número que vai ali no canto superior esquerdo, vai ser 4, a soma desses dois caras. Eu vou fazer um círculo porque em torno desse nome, porque é a célula com a qual eu estou trabalhando atualmente, tá? Ok, agora o outro vizinho F, a célula F, ela tem de distância até o fim, isso pode passar por cima dos obstáculos. Até o fim ela tem a distância 1, 2, 3, 4 tiles, 5 e 1 de distância na vertical. Então, 1, 2, 3, 4 na horizontal e 1 na vertical, a célula F. Portanto, ela tem 5 de distância. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? E ela tem 1 de distância para o início. Portanto, o custo dela total é 6, o F. A célula P, vai ter 1, 2, 3, 4, 5 para chegar até a célula final, a célula destino. Eu posso contar somando a quantidade horizontal com a quantidade vertical. Então, 1, 2, 3, 4 e 1 na vertical. Então, ou seja, são 5. Ou posso contar no visual aqui. 1, 2, 3, 4, 5 para chegar lá no final. E 1 para chegar no início, a distância do início. Portanto, o custo é 6. Lembra aquela lista aberta, KFLP? Eu já fiz o que eu tinha que fazer com K, ele cai fora da lista aberta, vai para a lista fechada, já foi trabalhado. E agora eu tenho que ordenar, fazer uma classificação dessa lista aberta de acordo com o menor custo. A célula com menor custo aqui é a célula L. Então eu vou reordenar esses caras aqui e vou colocar L, F, P. Percebam que a célula F e a P tem custo 6, custo empatado. Então, tanto faz FP, P ou F. Eu vou procurar deixar em ordem alfabética. Isso é opcional. Mas o que interessa é deixar o com menor custo lá em cima, no topo. Por quê? Ou seja, agora eu visualizo a lista aberta e vejo quem está no topo. Quem está no topo é o L, a célula L, então agora eu vou trabalhar com a célula L. Ao trabalhar com a célula L, eu vou detectar quais são os seus vizinhos. Então, obstáculo não vou considerar somente células que não estão na lista fechada e nem na lista aberta. Então, o K eu não considero, esse objeto à direita eu não considero, eu vou considerar o objeto a célula acima e a célula abaixo. Objeto não, célula, né? Então, a célula L passa a ser pai da G e passa a ser pai da Q. Ou seja, estipulado esses dois novos vizinhos, eles também vão lá para a lista aberta. Então, eu vou colocar G e Q na lista aberta. E vou obter os custos dele, do G e do Q, da célula G e da célula Q. O custo dela até o final é 1, 2, 3, 1. Então, 4, ou seja, 1, 2, 3, 4. E até o início você soma com o pai. 1 ao custo anterior, ao custo G anterior. Então, o custo G anterior era 1, agora passa a ser 2. E é isso mesmo, né? A distância da célula G até a célula K, que é início, passa a ser 1, 2. Então, vamos lá. O custo total passa a ser 6. Na célula Q vai ser a mesma coisa, isso é simétrico. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 aqui, 1, 2 aqui. Custo total. Ou seja, já trabalhei com a célula L, posso mandá-la para a lista fechada. E agora eu vou classificar essa lista aberta. O processo é repetitivo, eu classifico essa lista aberta em ordem crescente, ou seja, do menor custo para o maior. Mas percebam que todas as células agora, F, P, G e Q, F, P, G e Q, tem custo total 6. Então a ordem de classificação aqui tanto faz. Eu vou manter por ordem alfabética por opção. Vou manter F, aliás, vou deixar do jeito que está, tanto faz. Então vou manter o F aqui e vou escolher o próximo do topo da lista, né, que é o próprio F. Então a célula F, com a qual estou trabalhando agora, ela tem o vizinho A,
somente o vizinho A livre. O vizinho G já foi computado, o vizinho K também, aqui não tem vizinho, e feito. Então, o vizinho A, eu vou calcular o custo dele até o fim. Ele tem custo 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o custo até o início. Perceba que agora essa célula F é pai, né, da célula A. Por isso que essa indicação das setas é importantíssima. E o custo até o início é 2. 1, 2. Ou seja, soma 1 no pai. 2 mais 6, custo 8. E boto a célula A aqui, né? Então, essa célula A tem custo 8. Já trabalhei com a célula F, posso mandá-la para a lista fechada. Coloco isso em ordem, aparentemente já está, P, G, Q e A. O A é o que tem maior custo, fica lá em último. Então, agora eu vou trabalhar com a célula P, a próxima da lista. Está empatada, esses custos dessas três estão empatados, então eu vou escolher como a lista já está. Vou escolher a célula P. A célula P, ao trabalhar com ela, eu detecto que ela tem esse vizinho U. Então, faço a filiação aqui, a hierarquia, coloco o U na lista aberta e calculo o custo de U. Custo 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para chegar até o final. E custo 1 e custo 2 para chegar até o início, 1, 2. Custo 8 total. Então, a célula U também já foi, acabei de computar, ela tem custo 8, é um custo grande em relação às outras. Já computei a célula P, ela pode ir para a lista fechada. Vou cuidar da célula G, que é a próxima da lista. Essa lista está em ordem crescente. A célula G, que está aqui, então vou trabalhar com ela, ela tem o vizinho B. O vizinho obstáculo não conta, esse já foi, o L já foi, só sobrou o B. O B tem custo 1, 2, 3, 4, 5. Né? Ou pode contar assim, 1, 2, 3 na horizontal e 1, 2 na vertical. 3 mais 2, 5. O custo para chegar no início é o anterior mais 1. Então, 3. O anterior era 2, mais 1 fica 3. 3 mais 5, o custo total 8. Tá? Ou seja, essa célula B também tinha que ter ido aqui para a lista aberta. Né? A célula B já foi analisada, filiação, então eu posso tirar a célula G da lista aberta, ela vai para a lista fechada. Então, vamos ver como está a lista aberta. A célula Q tem custo 6, tá aqui, está certo, a célula A 8, a célula U tem custo 8, a célula B tem custo total 8. Então, a ordem aqui está correta. Agora, eu analiso a célula Q. A célula Q tem um único vizinho, faço a hierarquia, que é a célula V. Adiciono aqui na lista aberta. A célula V tem custo total 1, 2, 3, 4, 5. Custo total não, custo até o final 5 e custo até o início 3. O custo total, aí sim, 3 mais 5, 8. Então, eu já trabalhei com o Q. Ele pode ir embora para a lista fechada. Então, me sobraram, por enquanto, A, U, B e V, todos com custo 8. Eu vou deixar nessa ordem, todos estão empatados em relação ao custo. O correto é colocar em ordem crescente, como estão todos empatados, é válido posso manter dessa maneira. Então, vou analisar a célula A. Na hora que eu vou analisar a célula A, não tem vizinhos mais para analisar, porque já foram computados. O vizinho B já foi computado, o vizinho F também, e não tem vizinho para cá e nem para cá. Então, já tiro a A e vai para a lista fechada. A célula U também, todos os vizinhos, ela está cercada, já foram computados, vai lá para a lista fechada. A célula B tem aqui o vizinho C, o único vizinho útil aqui é o vizinho C. Então, faço a filiação, isso aqui é importantíssimo, calculo o custo de chegada de C até a célula final, célula destino O. Então, de C até O tem 1, 2, 3, 4, ou 1, 2, 1, 2 para chegar no final, mais 1, 2 aqui na vertical para chegar na célula final, ou seja, custo 4. Somo o custo anterior 3 do pai mais 1, tem custo 4 para o início, e é isso mesmo, vamos contar 1, 2, 3, 4, e o custo total dela é a soma desses dois, que dá 8. Tá? Ok,
coloco a célula C na lista aberta. A célula B já analisei, né, que eu estava analisando, posso colocar na lista fechada. Agora eu vou analisar a célula V, tem custo 8, e a célula C também. A célula U eu já tinha analisado. A célula V e C. Então eu vou analisar agora a célula V. A célula V tem o vizinho W. Faço a filiação, calculo o custo do W até o final, até o início, o custo total, né? Adiciono ele na lista aberta. Computei a célula V, ela vai para a lista fechada. Agora eu tenho as células C e W, as duas com custo 8, vou deixar nessa ordem. Lembra que essa ordem sempre tem que ser do menor para o maior, mas como está empatado, custo 8 e custo 8, mantenho assim. Então a célula C, que é a que eu vou analisar agora, tem o vizinho D. O vizinho D tem custo para chegada 1, 2, 3. E custo para o início 5, 4 mais 1. 1, 2, 3, 4, 5. Custo total 8 de novo. E adiciono ela aqui na lista aberta. Já trabalhei com C, vai para a lista fechada. Vou analisar o próximo aqui, os dois têm custo 8, vou analisar o W. Então não tem como colocar em ordem crescente, está empatado o custo. Os custos estão empatados. Vou analisar o W. O W tem o vizinho X. O X tem custo 3 para a chegada e 5 até o início. Custo 8 total. Já analisei W, W vai para a lista fechada. E o X entra aqui na lista aberta. Então agora eu vou analisar o D. Os dois têm custo 8, vou analisar o D. O D tem o vizinho E e tem o vizinho I. O D tem o vizinho E e o vizinho I. Então eu coloco aqui E e I na lista aberta. Estou analisando o D. O E tem custo 1, 2 para chegar e custo 6 desde o início. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Custo total 8. A célula I tem custo 1, 2 para chegar no fim, 1, 2. E para o início ela tem custo 6, portanto custo total 8. Já analisei D, D vai para a lista fechada. E agora eu vou analisar o próximo da lista, que é o X, porque isso aqui todos têm custo 8, esses três. Então vou deixar nessa ordem. Vou lá, analiso o X, ele tem o vizinho Y, o vizinho S. Vou adicionar na lista aberta, fazer uma separação aqui. Vou adicionar na lista aberta, vou sair lá para cima agora para otimizar o espaço. E adiciono o S e o Y na lista aberta. Adicionados S e Y, eu calculo os custos deles, os custos para chegar ao final e desde o início. Então, para chegar ao final dessa célula Y é 1, 2. Até o início, 6, custo total 8. Da célula S até o final é 1, 2. Até o início é 6, custo total 8 também. Já analisei a célula X, ela pode cair fora, vai para a lista fechada. E vou cuidar de analisar, então, todas essas 4, E, I, S e Y, tem custo 8. Ó. Então, vou deixar nessa ordem. Vou analisar agora a célula E. Célula E tem o vizinho J. O vizinho J tem custo para chegar 1 e custo desde o início 6 mais 1, 7. Custo total 7 mais 1, 8. E adiciono ele aqui na lista aberta. Já trabalhei com E, ponho o E na lista fechada. Agora eu tenho a célula I, as células I, S, Y e J. Todas têm custo 8. Ó. Então vou deixar nessa ordem e vou analisar agora a célula I. Analisando-se a célula I, eu chego à conclusão que ela tem o vizinho N. O vizinho N tem custo 1 para chegar no final, custo 7 até o início, custo total 8. Adiciono o N aqui na lista aberta. Adicionado o N na lista aberta, já trabalhei com I, posso mandar I para a lista fechada e está me sobrando o S, Y, J e N. S, Y, J e N. O próximo da lista é o S, então vou analisar a célula S.
A célula E eu já tinha analisado. Analisando-se a célula S, eu vejo que ela tem um vizinho útil sobrando aqui, que é o T. Esse vizinho T boto aqui na lista aberta e analiso o custo dele. Ele tem custo 1 para chegar no destino e tem custo 7 desde o início. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mais 1, 8, custo total. E já trabalhei com S, elimino S da lista aberta, boto na lista fechada. E agora eu coloco essa lista em ordem crescente, mas todos têm o mesmo custo total. Y, J, custo 8, N, custo 8 e T, custo 8. O próximo da lista aqui é o Y, vou analisar o Y. O Y não tem nenhum vizinho para adicionar, nenhum vizinho útil, ou seja, todos os vizinhos dele já foram computados, então o Y já vai para a lista fechada. E o próximo em análise agora é o J. O J vai ser pai da célula O, que por coincidência é a célula final, então já se achou o caminho. Ao ter detectado que o vizinho é a célula final, para-se o processo, acabou. Ou seja, eu cheguei à conclusão que o J apontou aqui para pai da lista da célula O, que é a célula final, então achou o caminho. E qual é o caminho? O caminho é você pegar as setas de filiação. Então aqui foi a célula final, tem essa seta, a anterior, eu vou voltando nas setas, tem essa seta, a anterior tem essa seta, a anterior tem essa seta, a anterior tem essa, a anterior tem essa filiação, a anterior tem essa filiação, o pai dessa célula é esse, e finalmente chegou ao início. Então o caminho, na verdade, para você descobrir, você vai voltando no pai de cada de cada célula, e você encontra o caminho final. Portanto, para finalizar, o caminho encontrado foi esse daqui, formado pelas células, a célula de início para chegar até o final, então é da célula K, L, o caminho foi esse. Caminho, célula K, L, G, B, C, D, E, J e finalmente a célula O, que é a célula final. Então eu saí da célula inicial até a célula final, o caminho que se desviou automaticamente dos obstáculos, e foi o caminho mais curto encontrado. Existem outros caminhos que têm o mesmo peso desse, que dão empate. Mas esse algoritmo, da maneira que foi computado o sistema de listas abertas, de lista aberta e lista fechada, fez com que resultasse nessa hierarquia e nesse caminho ao final. Então é isso aí. Valeu, até a próxima.